Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, neste sábado 2 de dezembro de 2023, tem a continuação, uma segunda palestra aqui do nosso simpósio, e o tema será experiências não ordinárias em parapsicologia. Então, a gente vai abordar ela sobre a ótica, de propriedades emergentes. Eu vou compartilhar aqui o tema, o slide com vocês, para poder vocês conseguirem ver aqui. Deixa eu ver aqui se aparece já o slide. Creio que você conseguem ver direito, né? Experiências e fenômenos não ordinários e propriedades emergentes. Então, o que nós trataremos hoje é não só de fenômenos paranormais, mas de experiências diversas, né? Como experiências intuitivas, que o próprio Reginaldo falou, experiências que as pessoas parecem estar fora do corpo, ou experiências de quase morte, experiências místicas ou transcendentais, não necessariamente parapsicológicas, e também as experiências parapsicológicas, e vamos fazer um questionamento inicial sobre esses tipos de experiência. Então, são as questões, aqui o palestrante aqui, Jaumi, você está vendo aqui a minha apresentação, né? E o resumo da apresentação, teremos perguntas iniciais e exemplos de fenômenos emergentes e experiências não ordinárias, os aspectos que falaremos sobre o que entendemos ou que poderemos entender sobre a realidade, sobre o ôntico versus o epistemológico, sobre a abordagem holística e a abordagem reducionista, que é a abordagem que prevalece em ciência, sobre o que se trata de emergência, suas propriedades, a origem, e com isso nós nos referimos à teoria da complexidade, os conceitos de emergência fraca e emergência forte, e as questões de consciência e os conhecidos e tratados na abordagem do problema fácil e do problema difícil, para, enfim, fazermos nossas reflexões. Então, as duas questões iniciais. Fenômenos emergentes. O que a gente pode perguntar, em termos de filosofia da ciência, é até que ponto a novidade na natureza pode ser explicada. Aí vamos à novidade aí em amarelo, para a gente mostrar que a gente vai explicar um pouquinho o fenômeno emergente e a característica dele de novidade. Então, até que ponto a criatividade humana pode ser explicada e a consciência humana? As explicações reducionistas, o modelo da mainstream science, elas são satisfatórias e adequadas? É um questionamento. Depois, o seguinte, estamos falando de emergentismo, né? Então, em que medida é preciso postular, para os atuais critérios científicos, postular uma emergência de entidades e propriedades para sanar as limitações do reducionismo? E o que a gente pode dizer, isso é uma colocação do cientista Robert Leffler, né? Ele, em 1988, ele foi Nobel de 1988, ele já colocava o seguinte, que a nossa concepção do universo, né, as propriedades mais fundamentais, ou seja, a carga do elétron, a lei da natureza em geral, não seriam pré-existentes.
A gente, hoje, para o paradigma reducionista, que o mundo depende da gente e que elétrons e todas as propriedades da física ou da lei da natureza são pré-existentes, né? Então, ele levanta a seguinte questão: elas não seriam pré-existentes, mas, ao contrário, dependeriam da organização da totalidade. Elas emergeriam, é como se as leis da natureza emergissem do mundo e não o contrário. Então, isso é uma colocação que pode até nos ajudar nas abordagens que seriam abordagens intuitivas, abordagens de experiências paranormais e coisas assim. Então, vamos dar exemplos de fenômenos emergentes, para a gente entender o que é que seja isso. Então, na natureza, eles não são criados por uma única regra. Não existe um comando padrão. Exemplos: formato das galáxias, a evolução das espécies, os fenômenos climáticos, tais como furacões, tornados, ciclones. Ainda na sociedade, né, das formigas, né, a questão das colônias e também nas questões dos agrupamentos, né, os arrebanhamentos, que a gente pode tratar de mamíferos, né, matilha de lobo, né, os rebanhos bovinos, os cardumes de peixe, né, as questões dos ordenamentos, as migrações de pássaros, né, então tudo isso são fenômenos que surgem, né, em determinado momento. E na própria sociedade a gente pode ver o seguinte: a gente vê o mercado de ações, não tem coisa mais complexa do que o mercado de ações no mundo todo, e ele tem uma coordenação, determinados eventos, uma guerra, uma situação política, uma mudança de governo, uma eleição, tudo isso ele tem uma emergência, ao que parece, na escala. O próprio programa, o Linux, que é um programa aberto, a Wikipédia é uma enciclopédia aberta. Tem alguém com o microfone aberto, por favor, feche. Cidades, como surgem, exceto as cidades planejadas, como Brasília no início, elas parecem que surgem em determinado momento em alguma auto-organização. Outros exemplos, na física: cor, temperatura, fricção. A gente sabe que a mecânica clássica é um aspecto da mecânica quântica. A própria mecânica estatística, muito aplicada para os gases, né? Na biologia é uma coisa interessantíssima isso. Novidades qualitativas que coexistem com as mudanças mecanicistas. A própria espécie humana, que foi um desenvolvimento de aproximadamente 6 milhões de anos, com várias tentativas de espécies, tudo, em determinado momento, o Homo sapiens, né, ele se adaptou às mudanças mecanicistas, às mudanças climáticas, ambientais existentes, e estamos aí até hoje. E se a gente complicar um pouquinho a formação da consciência? Então, isso pode ser considerado, né, um fenômeno emergente. E experiências não ordinárias. Quando a gente fala de experiências não ordinárias, o que é que a gente está tratando, né, por isso, né? Então, muitas vezes também denominadas de anômalas, elas são incomuns, né? Ou se acredita desviar do ordinário, ou das explicações usualmente aceitas da realidade, como alguém que tem, por exemplo, uma experiência fora do corpo, ele está se sentindo fora do corpo. Então, isso se desvia um pouco, né, do que entendemos de ordinário. E também tem um aspecto de peculiaridade, né, de uma experiência peculiar, que isso é muito abordado na psicologia. Não é quando a gente fala na peculiaridade dessas experiências não ordinárias, não é necessariamente que você acha que é uma falta de verificabilidade, né? Ela, embora experiências não verídicas sejam quase sempre consideradas peculiares, mas a extensão com que a experiência desvia do ordinariamente comum. Então, a experiência de quase morte, por exemplo, ela desvia. Tem muito, né, das experiências ordinárias do dia a dia, experiências singulares, né? Então, continuando. Experiências não ordinárias e propriedades emergentes. Experiências fora do corpo, experiências de quase morte.
experiências de contato que muitas pessoas acreditam terem com pessoas falecidas. Isso é o que mais acontece aí nos centros de Umbanda, centros espíritas, né? nas experiências, às vezes religiosas, em outros santos. As experiências místicas que muitos têm, né, de unidade, de fusão com o universo, isso emerge em determinado momento. É uma situação que, né, ela surge. Né? E também, se a gente avançar um pouquinho, aquelas experiências que sugerem vidas passadas, muito estudadas por Banerjee e pelo psiquiatra Ian Stevenson, notadamente, né, as mais marcantes são na primeira infância, né? E as questões paranormais, as experiências paranormais, telepatia, clarividência, precognição. Né? E evoluindo um pouco, né, aumentando, né, digamos assim, esse apanhado de experiências não ordinárias e fenômenos não ordinários, aí está sublinhado na apresentação fenômenos, porque aí não é só a experiência, já há uma evidência física quando você fala de uma cura por meio psíquico, por meio paranormal. Então, é aquela cura que era completamente inesperada, fora do modelo da medicina, e você tem uma evidência que a pessoa se curou, né, daquela situação. Da mesma forma, a psicocinesia, ou interação da mente com a matéria, você tem essa interação. O que tem um termo muito utilizado aí na literatura internacional, que a interação direta com a matéria é o termo em inglês, é do Demills. Muito também utilizado a bio-PK, PK como sinônimo, né, como símbolo, né, aí, de psicocinesia. Então, quando você atua a mente sobre pequenos organismos, sobre vegetais, experiências da mente sobre biofótons e pepinos, coisa desse tipo. Sentimentos viscerais que são medidos, que são sentimentos, né, experiências que podem ser feitas antecipatórias, onde você consegue uma medição da resistência galvânica da pele, você projeta um alvo, ou vai projetar um alvo daqui a 6 segundos, aquele alvo é violento, você consegue, em torno de 5, 6 segundos, com um resultado estatisticamente estabelecido, você não sabe o que é, mas a resistência altera. Então, são fenômenos que você precisa de explicações, eventos sociais, né, e a influência não é influência em geradores de números aleatórios, isso também é usado na parapsicologia, né, em eventos, né, que, ao que parece, a consciência cria um campo e que altera por determinado momento esse equipamento, então isso é uma questão física, e os famosos fenômenos de poltergeist, que são aqueles fenômenos que, ao que parece, tem numa casa, num ambiente, você tem deslocamento, quebra, toca fogo, tá certo? Eu preciso colocar aqui a bateria. E ela não está diretamente agora funcionou, ela está mal conectada. Então, o poltergeist são fenômenos muito evidentes, e você, de vez em quando, aparece aqui na imprensa, e o Instituto teve a oportunidade de estudá-los. Agora, o que é que quando a gente fala de onto versus epistemológico? É como a gente aborda a realidade, pessoal. Quando a gente fala numa situação ôntica, né, a gente está tratando da realidade em si. Essa é a abordagem que hoje se domina na ciência, é a abordagem dominante, onde você acha que o conceito de realismo, onde o mundo existe independente de conceitos humanos. Então, a gente acredita, né, na maior parte das vezes, que isso é o real, né, que a realidade existe independente da gente. Né? Então, a gente tem a situação, por exemplo, muito simples, da água com uma combinação de H2O. O oxigênio é uma coisa, o hidrogênio é outra, e se forma e ela existe aí, independente de qualquer coisa. Então, a verdade, como é que a gente consegue a verdade nessa questão? É através da linguagem e realidade. Então, os modelos científicos, né, são formas de linguagem, e a gente tenta entender essa realidade, né, que é uma realidade em si. Né?
Agora, se a gente vai para outra abordagem, que é epistemológica, na realidade, a gente, quando fala de epistemologia, conhecimento epistemológico, é um conhecimento da realidade, e não a realidade em si. Então, essa é uma outra questão da abordagem. Então, quando a gente traz emergência, o conceito de emergência, ele se aplica, né, a conceitos que não sabemos como explicá-los. Né? Então, como é que surge um furacão? Como é que surge, né, uma organização de insetos? Né? Como é que surge uma experiência paranormal? Como é que surge, né, a consciência? Então, né, a gente não se utiliza de conceitos, de construtos, muitas vezes. E quando a gente trata de fenomenalismo, é um aspecto antirrealista. Só temos acesso, é uma outra forma de abordagem, uma outra forma aos fenômenos observáveis, e não a coisa em si, não a realidade em si, né, como na outra abordagem. Então, a gente, em cima disso, tem o positivismo, o pragmatismo, o próprio construtivismo, né, kantiano, né? E quando falamos de holismo e reducionismo, então, esses conceitos hoje, o que predomina é reducionismo. Então, quando trazemos conceitos de emergência, né, falamos sobre as questões holísticas. Né? Então, quando falamos de holística, né, necessariamente o conceito imbuído é que o todo é maior que a soma das partes. A realidade existe. Isso é um filósofo da ciência chamado Mário Bunge, argentino, e ele dizia que a realidade existe e se apresenta em forma plural. O emergentismo, ele falava, né, é uma forma de pluralismo. O pluralismo dá sentido ao emergentismo, admite que existem diversos níveis de organização que são ontologicamente de igual valor, ou seja, os níveis inferiores, eles acabam, de uma certa forma, se organizando e formando um nível independente acima. Nessa abordagem, a matéria não é primária, essa organização seria. E os postulados centrais do que entendemos hoje como reducionismo. Né? A realidade física, seja o que for, é a fonte real, né? É a fonte ontológica da natureza, de tudo que existe. Qualquer coisa que queira manter o status de real deverá ser suscetível de ser descrito ou construído a partir desses elementos fundamentais, né? Dessa ontologia, né? Fundamental. Os cientistas neurocognitivos e de inteligência artificial, estados conscientes, acreditam, né, que tudo tem uma base neurológica ou física. Então, isso é o que nós temos hoje mais produtivo, né, na ciência. Então, em resumo, daí a física é o tijolo da realidade. Porém, né, temos outro tipo de abordagem, né, que trata das emergências. E o que efetivamente é isso, né, de emergências? Então, vamos tratar dos conceitos de origem, né? A emergência, naturalmente, né, é aquilo que surge de dentro para fora. É emergente se ela não for propriedade de qualquer elemento fundamental. São novidades, é aquilo que a gente, né, tratou daquela questão logo no início. Né? A novidade é necessária para explicar, né, esses fenômenos aí emergentes, a necessidade, né, científica, né, e filosófica desses conceitos, né? Então, né, são novidades que se manifestam, né, a emergência, são novidades que se manifestam em um nível superior àquele que produz por meio de interações e parecem ser irredutíveis aos seus componentes, agentes ou entidades. Então, a água, né, ela, né, não é redutível, né, é uma propriedade que surge do hidrogênio e do oxigênio, que são coisas inteiramente diferentes, como o próprio Ronaldo, né, se lembrou, e ainda o hidrogênio, por exemplo, ele é bastante explosivo, né? E junta-se a água e ela apaga o fogo. Então, é uma propriedade, né? Então, é uma irredutibilidade que não surge da análise e também não surge da dedução. Então, propriedades emergentes, são características de um todo organizado e não são de sua parte. A grande configuração de componentes, mas não está presente em nenhuma das partes individualmente.
é como um furacão, ela não está na pressão, não está na atmosfera, não está, né, na temperatura, ela está toda, né, na organização durante algum tempo. Então, ela não se reduzem essas propriedades completamente em propriedades de outro domínio. Eles teriam um certo sentido autônomo, mas em certo sentido independente. É o caso do furacão. Eu estou trazendo esse exemplo, que é um exemplo da natureza, um exemplo muito presente e fácil de entender, que ele, né, ele tem uma autonomia durante algum tempo. E uma complexidade crescente, a gente vê os fenômenos emergentes. Eles aparecem, né, exatamente por conta disso, estruturas e propriedades novas que estão aí em amarelo, são emergentes e também tem a característica que não podem ser antecipadas pelos elementos presentes, né, no nível inferior e suas interações. É algo assim muito que surge no momento. E são padrões que não são criados por um evento único ou regras. Não existe nada que comande, né, esse sistema, ao que parece. E você tem a noção de ordem, né? Daqui a pouco eu vou apresentar um slidezinho colocando os conceitos centrais, mas essa questão de ordem do fenômeno emergente é algo que surge. É como em determinado momento a experiência de quase morte, aquilo ali você está num estágio de terminalidade e há uma organização da sua psique, que são aqueles fenômenos que foram popularizados, de ver o túnel, o finzinho da vida, o ser de luz, tal. Há uma ordem, né, que surge em algum momento, e essa ordem, né, ela não tem um comando central, ela tem uma interação, né, então elas surgem de várias partes, né, e que coexistem, né? Então, em resumo, pessoal, a gente pode dizer que as propriedades emergentes, né, elas têm aí a novidade, que está aí bem grande e em amarelo, elas são irredutíveis aos seus elementos componentes, elas são imprevistas, você não consegue, numa experiência, quem tem uma experiência fora do corpo, por exemplo, qual é o momento que vai ter? Ela surge, às vezes é uma experiência única de vida. Tem uma imprevisibilidade, né? E uma hierarquia. Então, você passa por estágio, né? Ela tem uma coerência, pelo menos por algum período de tempo. E ela não seguir segundo a lei da termodinâmica. Ou seja, você não leva a uma desorganização, né? A uma entropia, né? Pelo contrário, né? Ele, como a gente vê aqui no set, há uma ordem, né? Ele está ali em amarelo, porque é uma característica dos fenômenos dessa propriedade emergente. É uma novidade, a imprevisibilidade e a ordem. E as origens, né, vieram do século XIX, né, ele veio com John Stuart Mill, que falava das causas lineares e não lineares, isso é muito comum, né, na química, né? E o inglês, né, John Henry Lewis, ele cunhou o termo em 1870, era um escritor conhecido, escreveu sobre vários temas, sobre biologia, filosofia, ele cunhou esse termo. E também na evolução biológica, né, o Connie Lloyd Morgan, né, ele também começou a abordar na biologia, né, a questão da novidade genuína, né? Continuando, né, também, aí já mais recente, né, o Prêmio Nobel de Medicina de 81, que foi o Roger Sperry, neurocientista, ele tinha a seguinte inferência que ele fazia: os fenômenos mentais não se encontram no nível neuronal, e sim no nível holista mais elevado. Veja que interessante, ele fazia essa colocação, né? Como se os fenômenos mentais, a consciência e tal, ela tivesse um nível de organização que não era só aquele nível físico, né? E também a gente viu, né, que com a questão do enfoque na biologia, um enfoque no gene reducionista, né, que se chama, o emergentismo passou a entrar em desuso. Só na década de 70 é que, na filosofia da biologia,
né, para vários filósofos alemães, austríacos. Eles começaram, né, a ter uma abordagem, né, de um emergentismo na biologia. Também na filosofia da ciência, o Karl Popper e o Mário Bunge. O Karl Popper, ele era dualista, inclusive. Ele tem um livro, O Eu e Seu Cérebro, que ele é um neurologista inglês, John Eccles, e ele tem uma abordagem dualista, né? O John Eccles era prêmio Nobel também. O Mário Bunge também ele tinha essa noção emergentista, mas mais próxima à física, era o que ele chamava, ou que se chama, de fisicismo não reducionista. E, no fim, né, já o filósofo da ciência, o John Searle, ele coloca a mente como propriedade emergente do sistema nervoso. E, necessariamente, né, quando falamos de emergentismo, temos que reconhecer que hoje há uma abordagem científica chamada teoria da complexidade, é usada em vários campos, né? O campo da pedagogia, o campo da tecnologia da informação. Então, ela virou assim, um termo que, às vezes, até é difícil você ter uma definição mais precisa. Então, para falar, assim, simplificado, de certa forma, sistema complexo é um conjunto de unidades que interagem entre si e exibem, né, propriedades coletivas emergentes. Na realidade, quando a gente fala de complexidade, teoria da complexidade, a gente está falando de uma visão interdisciplinar. Você está tratando necessariamente uma amplitude de sistemas, né, de comportamentos emergentes, de muitos desses sistemas, de complexidade de redes, teoria do caos, né, muito divulgada isso, né, muito abordada, né, tem até aquela sentido figurado, né, que dizia, olha, né, que é um exemplo climático, é uma borboleta que bateu as asas no deserto do Saara, causou uma tempestade em Nova York. Né? Então, a teoria do caos, ela mostra que a variação de elementos iniciais leva a situações mais à frente muito mais complexas. Né? A asa da borboleta que levou a complexidade né, mais na frente em outro local geográfico. Então, o comportamento dos sistemas distanciados do equilíbrio termodinâmico, William Prigogine, ele tratou muito disso. Né? E também, quando a gente fala da teoria da complexidade, ele entra na filosofia, na epistemologia. O Edgar Morin, que tem mais de 100 anos, né? Ainda está vivo, né? Ele fala muito a matemática, a física, né, a química, a biologia, a economia, a ciência da computação. Então, quando a gente fala de complexidade, é um meio mundo, né, de ciências que se utilizam desse termo, tá certo? Então, o termo de complexidade é ainda instável, né, e na literatura de divulgação tem muita coisa que é espúria, né, muito distante do conceito científico. Né? Então, a gente tem ainda uma dificuldade no uso desse termo, né? E também foi criado um termo também, epistemologia da complexidade, que foi trazido por Edgar Morin e popularizado por Isabelle Stengers, que é uma filósofa belga, e Ilya Prigogine, que é um famoso físico, né, russo, que ele muito trataram, né, no aspecto de filosofia da ciência, da complexidade. Né? E hoje, o que mais se usa, a gente ouve falar de inteligência artificial, é uma aplicação prática da teoria da complexidade, tá certo? E que ela evoluiu separadamente, né, por questões tecnológicas, e até muito rapidamente. Então, um uso, né, que a gente tem hoje muito palpável da teoria da complexidade. E aqui, estou correndo aqui um tanto quanto o tempo, a gente... E tem os conceitos de emergência forte e emergência fraca. Então, quando tratamos de emergência fraca, estamos falando de uma emergência que ela fica muito próxima do nível mais abaixo, do nível físico. Né? Eu tenho até algum microfone aberto, por favor, fechar. E quando ela é bem aceita, né? Esse emergentismo fraco, né? Mas a explicação do nível superior a partir do inferior seria especialmente complexa. Por exemplo, como explicar
a consciência a partir só dos níveis inferiores físico-químicos, né? Sociais, culturais e tal. Né? Você tem ainda uma dificuldade, né, de complexidade. Né? Então, no exemplo mais físico, né, você fala que a liquidez ela não se aplica a uma molécula. Você tem as moléculas todinhas de água, né? Você, por favor, fechar o microfone. E você, na Forte, nós tratamos necessariamente nas questões das relações mente e corpo, né? Como é que você vai tratar as questões do desejo, intuição, como foi abordado na palestra anterior, de psi, dos fenômenos paranormais, como é que você trata isso dentro de um modelo reducionista, né? Então, já falamos de um exemplo bem simples, do H2O, né, da molécula individual do H2O, que não é fluida, né, mas é um grande conjunto que dá essa emergência de uma fluidez. Né? Então, ela não é uma propriedade física, né, internamente. Como você fala do fluxo sanguíneo, das mudanças eletroquímicas no cérebro, né? A emergência forte, então, ele não produz, né? Os processos mentais ele não têm uma propriedade objetivamente mensurável. Né? Parece haver pouca justificativa para colocá-los como propriedade emergente de uma entidade física, mas é o nosso paradigma. Né? Há outros paradigmas que é o início da emergência forte. Né? E dentro desses conceitos, né, são os conceitos da consciência. Ela tratada, por favor, fechar o microfone que está atrapalhando. Tem um conceito de problema fácil e problema difícil na abordagem da consciência. Então, tudo que a gente entende de consciência, ela pode ser tratada em 3 abordagens. Então, é a teoria da identidade mente e cérebro, a teoria do funcionalismo, ou seja, você tem a mente e cérebro, mais um hardware, um software que faz funcionar a mente e o cérebro. E, por fim, uma terceira abordagem, que é essa que estamos nos referindo hoje mais propriamente, a mente e cérebro como uma reação emergente. Né? Então, como falava Joyce Perry, né? Ele é uma propriedade de nível maior, né? E ordem, né, dos estados cerebrais de suas propriedades. Então, ela estaria num nível acima, o que é que seja esse nível acima. Então, o problema fácil, que é na consciência, é a questão que está aí em amarelo no slide. Discriminar, categorizar, a habilidade que a gente tem de distinguir sonho e de vigília, e por aí, né? Então, são explicações funcionais que podem ser necessárias, como sonho e vigília, mas não seriam, né, em si suficientes. Né? Pode-se explicar como a informação é discriminada, integrada e relatada, mas a questão da experiência, como ela é experienciada, que é o que se diz na abordagem do estudo da consciência, que é o problema raro, o problema difícil, né? Que é exatamente isso, é o problema da experiência. Como é que eu trato esse problema da experiência? Que ela parece emergir de uma base física, mas a gente não sabe ainda como isso é possível. Então, esse é um problema característico, foi isso aí. David Chalmers foi um cientista famoso que trata desse problema, certo? É o que está ali em cima. Então, a experiência consciente supervém a base física. Agora, nenhum fato explica esse tipo de estado. Então, essa a questão do problema difícil. A experiência pode emergir de uma estrutura física, mas não é consequência dessa. Isso é uma forma de abordar. O emergentismo forte está associado com a causação descendente, ou seja, que você existe um nível superior, né, que influencia o nível para baixo. E, por fim, para poder terminar, vamos às nossas reflexões, né, que seriam a explicação dos fenômenos através da emergência. Isso caracterizou o pensamento científico moderno. Então, as explicações teleológicas, né, as teológicas em si,
isso foram deixadas de lado. Então, o pensamento científico, notadamente a partir de Galileu, Galileu representa um marco, inclusive muitas teses de doutorado, né, tratam da questão, né, de Galileu, dessa mudança paradigmática. Ele, inclusive, introduziu a quantificação através da matemática na sua abordagem. Então, isso caracterizou, né, o pensamento científico moderno. Né? Propriedades novas aparecem em sistemas complexos. E também é uma reflexão, não há consenso entre os cientistas sobre como a emergência deve ser utilizada como explicação. Existe um conceito, mas ainda há divergência, né, de como utilizar as propriedades emergentes. Mas, porém, contudo, todavia, os fenômenos paranormais, psi, resumidamente, psi devem surgir, ou seja, emergir, tanto em situações espontâneas, como em situações controladas em laboratório. Né? Reflexão 3. Tudo que a gente pode reduzir de abordagem humana é o bottom-up, de baixo para cima, ao top-down, de cima para baixo. Então, isso, né, em si, a matéria primária, que tudo vem de baixo para cima, é o reducionismo, em várias de suas variantes, ou então a consciência primária, então essa abordagem de cima para baixo, com propriedades emergentes. Então, a consciência primária é uma pergunta que tem aí. Continuando as nossas reflexões, o emergentismo, ele parece situar-se entre ambas, é uma abordagem um tanto quanto diferente. Reflexões, a emergência 4, ela está, né, um nível superior, redutível, onticamente a um nível inferior. Então, seria como se a consciência pudesse ser reduzida. Então, quando a gente trata em IA, inteligência artificial, sistemas computacionais, se um dia nós tivéssemos a capacidade de ter um robô que tivesse uma consciência semelhante à humana, e para isso Turing já colocou o teste de Turing, ainda na década de 40, né, quando você não conseguisse perceber, né, entre uma máquina e o ser humano, isso aí, uma consciência de silício, né, já que são seres, né, formados, né, de semicondutores. Então, isso aí, se a gente acredita que pode trazer um termo disso, a gente está falando de uma emergência fraca. Quando a gente fala de uma emergência forte, e você tem várias discordâncias, é muito abordado nas ciências físicas, na biologia, nas neurociências, na psicologia, é um outro tipo de abordagem que acha que isso não é possível. Por fim, né, assim, não tanto por fim, mas já se aproximando do fim, a famosa divulgadora do pensamento científico dessas teorias da complexidade, a Isabel Stengers, professora da Universidade Aberta de Bruxelas, ela, na convenção da PA, da Associação de Parapsicologia de 2002 em Paris, ela colocou o seguinte, ela fez uma crítica muito grande à metodologia utilizada na parapsicologia. Tem aquelas bolinhas de ping-pong, que são aqueles experimentos conhecidos como Ganzfeld, que você procura reduzir a experiência sensorial para poder facilitar a experiência psi. Ele diz o seguinte, que esses pesquisadores oficiais presumem de um paradigma que não usam, né, que é o caso da metodologia dos fenômenos paranormais, e que não estão familiarizados, ele pode conter falhas não conhecidas. Então, é uma desconfiança. O mais importante, ela diz, né, as impressões deles, esses fenômenos, não têm relevância para o fenômeno psicológico real que estudo. É uma crítica, né, que ela faz. E, por fim, há uma compreensão crescente, né, das propriedades emergentes e fortes nos mais diversos campos científicos. E também da consciência como uma sociedade, como uma propriedade emergente. Se isso for, né, ele vai certamente levar a uma melhor compreensão dos fenômenos psi na comunidade científica, e é isso na nossa carreira contra o tempo. A gente praticamente, não sei se vou voltar aqui a descompartilhar, para poder a gente
poder parar aqui, continuar. Certo? Então, pessoal, pela conclusão aqui do tempo, né? Já que teremos logo em seguida uma apresentação de volta da Roja Bode, encerraremos a gravação. Certo? Obrigado. Eu gostaria de fazer uma colocação. Tem Vanessa aqui que quer fazer uma colocação, muito rapidamente, por favor. O microfone, para passar o vídeo. Não, para passar o vídeo. Porque senão o pessoal não consegue ouvir e nem a gente gravar. Pois não. Pois não, querida. O tema foi muito rico, bastante interessante. E eu gostaria de propor que você fizesse, no dia de sábado no Instituto, uma apresentação só a vocês sobre isso aqui, porque é muita coisa importante, coisas interessantes para a gente debater, e serve para várias profissões, inclusive psicologia, tá? É muito, muito rico. Eu achei, claro, tinha que apresentar hoje, mas é muito pouco tempo para a gente digerir, é muita informação interessante. A gente faz uma programação aí para falar sobre propriedades emergentes ligadas aos aspectos psicológicos e paranormais. Ótimo, muito grata. Obrigado a todos. Pois não. Como já havia comentado em outra ocasião, quando Jalmir se interessou por esse assunto, mais ou menos coincidiu e também nos interessávamos. Jalmir levou ao Instituto esse tema e esse tema nos chama a atenção porque os fenômenos paranormais, de certa forma, são propriedades emergentes. Você não encontra nas partes físicas, por exemplo, do organismo do ser humano, nada que indique a questão da paranormalidade. E eu gosto sempre, para deixar bem claro uma propriedade emergente, como o Jovem falou aqui, a questão, por exemplo, da água. Né? A água tem propriedades que você não encontra nas partes. Né? A água, por exemplo, ela apaga fogo. Né? Mas é formado de quê a água? De hidrogênio, que é combustível, oxigênio, que não há combustão sem oxigênio. Né? Além do mais, hidrogênio e oxigênio são gases. Aí, quando se junta na proporção de 2 para 1, forma líquido. Nada indica nas partes essa característica. Também eu trago sempre como uma propriedade emergente a questão de seno, cosseno e logaritmo. Porque o seno pode ser expresso na forma de uma série que converge. Né? No caso do seno, x elevado ao número ímpar, né? 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. Você vai usando 1, 3, 5, 7, vai ad infinito, essa série de infinito converge e eclode no seno. Como tem uma série para cosseno, tem uma série para logaritmo, né? Ninguém poderia adivinhar que daquelas somatórias de frações, levando ao infinito, emerge uma propriedade diferente, uma propriedade de uma função que não é algébrica, é uma função transcendentária. De uma soma algébrica infinita, surge uma propriedade transcendental, as funções trigonométricas e da função logarítmica. Então, realmente é um tema rico, né? E que possibilita várias elucubrações. Obrigado, né? E vamos chamar agora o terceiro